Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Eric e hoje vamos dar continuidade ao capítulo Retas e Ângulos. Hoje vamos tratar em específico do tópico ângulos, dar continuidade ao que foi visto na última aula. E na aula de hoje a gente vai ver alguns tópicos bem interessantes. Então, se você está em busca de aprender sobre bissetriz de um ângulo, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelos vértices, e para finalizar com alguns exercícios resolvidos, vamos assistir essa aula de hoje que está bem legal. Vamos iniciar aqui com bissetriz de um ângulo. Na figura, a semirreta OC, interna ao ângulo AOB, tem origem no vértice do ângulo AOB e o divide em dois ângulos congruentes. Observe. Bom, pessoal, aqui temos esse ângulo AOB e interno a esse ângulo temos essa semirreta OC aqui de azul destacada. Ela está dividindo o ângulo AOB em dois ângulos iguais, ou seja, o ângulo AOC é semelhante ao ângulo COB. Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, como os ângulos AOC e COB são congruentes, a semirreta OC é a bissetriz do ângulo AOB. Então, toda vez que tiver uma semirreta interna a um ângulo que divide o ângulo em dois outros ângulos semelhantes, significa que essa semirreta é a bissetriz do ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta interna ao ângulo com origem no vértice do ângulo que o divide em dois ângulos congruentes. Então, se esse ângulo aqui tivesse a medida de 30 graus, essa semirreta dividiria esse ângulo em duas partes congruentes. Se ele mede 30 graus, o ângulo AOC vai medir 15 graus e o ângulo COB vai medir também 15 graus, porque vai estar dividindo o ângulo de 30 ao meio. Vamos continuar aqui com o tópico ângulos complementares. Observe os ângulos AOB e BOC na figura a seguir e veja que a soma de suas medidas é igual a 90. Bom, o ângulo aqui AOB e BOC. O ângulo AOB mede 30 graus, o ângulo BOC mede 60 graus. Então, a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC é igual a 90. Os ângulos AOB e BOC, eles são complementares. Podemos dizer que AOB é o complementar de BOC e que BOC é o complementar de AOB. E, enfim, o que são esses ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a... Já os ângulos suplementares, vamos ver o que é. Observe os ângulos AOB e BOC na figura abaixo. A soma de suas medidas é igual a... A soma de suas medidas é 180. Medida do ângulo AOB, que é de 30 graus, e a medida do ângulo BOC, que é de 150 graus. 150 graus mais 30 graus é igual a 180 graus. Os ângulos AOB e BOC são suplementares. Podemos dizer que AOB é suplemento de BOC e que BOC é o suplemento de AOC. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180. Bom, enquanto os ângulos complementares são dois ângulos que somados resultam em 90 graus, os ângulos suplementares são aqueles dois ângulos que, quando somados, eles resultam em 180 graus. Ou seja, a soma de suas medidas resulta num ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Agora vamos para o tópico ângulos opostos pelo vértice. Observe as retas AC e BD, concorrentes entre si. Elas definem os ângulos AOB, COD, AOD e COB. Então vamos analisar aqui essa imagem, pessoal. Essa reta AC aqui e essa reta BD, elas são concorrentes, ou seja, elas se tocam em algum ponto, ou seja, elas têm um ponto em comum, que no caso é o ponto O. Elas definem um ângulo AOB
o COD, o AOD e o COB. Vamos ver a relação que esses quatro ângulos têm. De maneira geral, podemos dizer que dois ângulos com vértice comum são OPV, ou seja, opostos pelo vértice, quando os lados de um são semi-retas opostos aos lados do outro. Ou seja, ó, esse ângulo aqui, AOB, eles são opostos pelos vértices porque essa semi-reta OD e OC, elas são opostas, semi-retas opostas a esse lado. A semi-reta OC é oposta ao lado OA e a semi-reta OD é oposta ao lado OB. Então, significa que esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. E vamos só observar uma coisa, quando os ângulos são opostos pelos vértices. A medida do ângulo AOD somado com a medida do ângulo AOB é igual a 180 graus. Ou seja, pessoal, esse ângulo aqui, ó, AOD somado com AOB, a soma deles dois é igual a 180 graus. Então, significa que esses dois ângulos eles são suplementares. Ó, os ângulos adjacentes aqui são ângulos adjacentes e suplementares. E a medida do ângulo AOD com a medida do ângulo COD também resulta em 180 graus. A medida de AOB é igual à medida de COD. Então, ó, esses ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Assim, os ângulos AOB e COD, que são opostos pelo vértice, ou seja, OPV, têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui destacado, esses dois ângulos destacados de laranja, eles são ângulos congruentes, têm a mesma medida. Dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui destacado de laranja e esses aqui maiores também eles são ângulos congruentes. E a soma de cada dois adjacentes é igual a 180 graus. Observe que os ângulos AOD e AOB são adjacentes suplementares, assim como os ângulos AOD e COD, como que eu havia já dito, né, pessoal? A soma desses dois ângulos adjacentes são suplementares. Então, vamos lá para um exemplo. Vamos determinar x e y na figura abaixo. São ângulos opostos pelo vértice porque os lados de um deles são semi-retas opostos aos lados do outro. Então, significa que ó, esse ângulo 5x é igual a 135. Esses dois ângulos, 5x é congruente ao ângulo 135, porque eles têm a mesma medida. Então, nesse caso, a gente vai determinar, ó, 5x é igual a 135 graus. Então, x é igual a 135 dividido por 5, que é igual a 27. Então, x é igual a 27. 5 vezes 27 dá 135, porque é a mesma medida desse ângulo aqui oposto pelo vértice. Se o ângulo aqui é 135, então a soma aqui ó, de y mais 135 tem que resultar em 180, já que eles são ângulos adjacentes suplementares. Ou seja, a soma deles dois tem que ser igual a 180 graus. Então, qual é o suplemento de 135? É igual a 45, né? Porque 45 mais 135 é igual a 180. Vamos agora aqui para a atividade. Peço que vocês pausem o vídeo por um momento e tentem resolver, que logo após esse tempinho a gente vai fazer a correção. Bom, pessoal, vamos lá resolver a nossa atividade. Na figura, a semi-reta OM é a bissetriz de AOB, sendo a medida de BOM 35 determine a medida de AOB. Vamos lá, ó. OM é a bissetriz de AOB, ou seja, está dividindo esse ângulo AOB em duas partes congruentes. Está dizendo que a medida de BOM é igual a 35 graus. Então, vamos determinar a medida de AOB. Então, se MOB mede 35, então AOM também vai medir 35, pessoal. Ou seja, BOM mede 35, então AOM também vai medir 35. Por quê? Porque como essa semi-reta OM está dividindo o ângulo AOB em duas partes congruentes,
Então, consequentemente, o outro lado também é 35. Então, para determinar a medida do ângulo AOB, é só somar esses dois ângulos. Medida de AOB é igual à medida de AOM mais MOB. Ou seja, 35 mais 35, que resulta em 70 graus. Então, a medida do ângulo AOB é igual a 70 graus. Essa segunda questão é para a gente calcular mentalmente o complemento de 78 graus e o suplemento de 124 graus. Então, complemento é dois ângulos que somados resultam em 90 graus. Então, vamos lá. 90 menos 78 é igual a 12. Então, o complemento de 78 é igual a 12, porque 78 mais 12 é igual a 90. E o suplemento de 124 é quando a soma deles dois resultam em 180. Então, 180 menos 124 é igual a 56. 56 mais 124 é igual a 180. Ângulos complementares são dois ângulos que somados resultam em 90, que é o caso do 78 mais o 12, e suplementares, dois ângulos que somados resultam em 180. Então, 124 mais 56 resulta em 180. Então, a resposta é 12, o complemento, e 56, o suplemento. Terceira questão é ângulos opostos pelo vértice. Vamos determinar a medida de x e y em graus de cada figura. São ângulos opostos pelo vértice por quê? Porque os lados desse ângulo são semi-retas opostas aos lados do outro. Vemos aqui que 64 vai ser igual a x, então x é igual a 64. Por quê? Porque ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Em se tratando de ângulo oposto pelo vértice, quando temos dois ângulos adjacentes, eles são suplementares. Então, a soma desses dois ângulos aqui é 180 graus. Para eu calcular a medida de y, é necessário encontrar o suplemento de 64. Ou seja, y vai ser igual a 180 menos 64, que resulta em 116. 64 mais 116 é igual a 180. Então, esses dois ângulos aqui vão ser suplementares. Como esse ângulo aqui mede 116 graus, esse ângulo aqui abaixo também vai medir 116 graus, porque eles são opostos pelos vértices. Então, aqui é 116 graus, aqui também vai ser 116 graus. Aqui é 64 graus e aqui também vai ser 64 graus. E a soma de cada um desses dois ângulos adjacentes, independente de qual pegue, sempre vai resultar em 180. X mais y vai resultar em 180. X mais esse ângulo aqui vai resultar em 180. 64 mais esse ângulo aqui vai resultar em 180. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa aula e muito obrigado por terem assistido até aqui.